Bom dia, irmãos. Uma alegria para nós estarmos aqui e podermos compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Não sei se ontem eu agradeci, mas hoje eu estou lembrando de agradecer o convite do pastor Walter. Confiança em receber o culto é algo muito precioso para o pastor, o seu culto. E agradecemos pela confiança também da igreja em nos convidar e juntos podermos estar aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Pensando em nosso tema, missões, por que me importar? Ontem à noite nós falamos um pouco sobre o relacionamento entre missões e a glória de Deus e enfatizamos que a glória de Deus é o fundamento para a obra missionária. E nós vimos dois relacionamentos. Primeiro, que a glória de Deus ela é o motivo para fazer missões. E segundo, que a glória de Deus ela é o alvo de missões. Não posso ter ou fazer missões sem ter este motivo e sem ter este alvo. Hoje pela manhã, trazendo uma segunda resposta à nossa pergunta, que é o nosso tema, nós queremos mostrar que cada um de nós somos representantes de Cristo, somos embaixadores de Cristo. E se somos embaixadores, nós temos uma missão a cumprir. Então, por que eu devo me importar com missões? Porque a glória de Deus está envolvida, que vimos ontem, porque nós temos uma missão, pois somos embaixadores e representantes do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. E este é o texto que nós queremos tratar hoje pela manhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e queremos fazer a leitura do verso 18 ao verso 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Pai, nós agradecemos por esta oportunidade, neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu, de estarmos reunidos e podermos estudar a palavra do Senhor. Agradecemos por cada irmão que chegou e nós pedimos ao Senhor que durante este tempo de estudo possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Que o Teu Espírito possa nos ensinar a vivermos as nossas vidas para a glória do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos esta carta de Paulo aos Coríntios, especialmente esta segunda carta, que talvez foi a quarta carta, nós vemos que dentro de muitos propósitos desta escrita, nós destacamos um que talvez fosse essencial para o apóstolo Paulo. Quando ele escreveu esta carta aos Coríntios, ele estava sofrendo porque algumas pessoas haviam chegado na cidade de Corinto e estavam dizendo que Paulo não tinha autoridade para ser apóstolo. Paulo não tinha autoridade para exortar aquela igreja. Paulo não tinha autoridade para ensinar aquela igreja. E um dos motivos que levou a Paulo a escrever esta carta foi para realmente comprovar a sua autoridade apostólica. E para comprovar a sua autoridade apostólica, ele mostra que outras pessoas que não eram iguais a eles estavam sendo mercenários, estavam mercadejando a palavra de Deus. E se você voltar 2 páginas aí de sua Bíblia para o capítulo 2
versículo 17, você vai encontrar que Paulo faz a diferença entre ele e os outros que estavam mercadejando a palavra de Deus. 2,17 diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então nós temos já dois grupos de pessoas: aqueles que de fato falavam da parte de Deus, e o apóstolo Paulo está incluído neste grupo, e aquelas outras pessoas que mercadejavam a palavra de Deus. Parece que nós temos isso hoje em dia, né? O grupo que fala a palavra de Deus e o grupo que mercadeja a palavra de Deus. Então Paulo escreve esta carta respondendo aos seus opositores com algumas razões ou motivos que o qualificavam a de fato ser apóstolo e a servir. Qual era a motivação de Paulo ao estar servindo a esta igreja em Corinto? E no capítulo 5 nós encontramos 4 motivações que o apóstolo Paulo dá. Nós não vamos tratar todo o capítulo 5, mas dentro do capítulo, do versículo 1 ao versículo 21, encontramos 4 motivações que o apóstolo Paulo dá para o seu serviço a Deus. Ele não estava servindo simplesmente para a sua própria glória, mas em primeiro lugar, como nós vimos ontem, o objetivo dele, o alvo dele era a glória de Deus. Mas especialmente dentro desse capítulo nós observamos estes 4 motivos. Do versículo 1 até o versículo 9, o apóstolo Paulo mostra que um dos motivos dele servir a Deus era a certeza da ressurreição. Ele tinha plena convicção de que ele seria ressurreto e de que todos os crentes seriam ressurretos. Se você observar o versículo 1 e 2, você irá ver que o apóstolo Paulo diz no capítulo 5: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos de nossa habitação celestial. Então vemos Paulo falando de uma certeza de ressurreição. Outra motivação do apóstolo Paulo era o temor do Senhor. E se você já leu Provérbios, você vai observar que essa expressão, o temor do Senhor, se repete diversas vezes em Provérbios. O temor do Senhor deve ser a motivação para o nosso serviço também missionário. E observe o versículo 11, o apóstolo Paulo diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Paulo servia a Deus porque existia um temor a Deus, não era medo de Deus, mas era reconhecimento de quem Deus era e a necessidade que o homem tinha de Deus. Outro motivo que Paulo dá neste capítulo para o seu serviço a Deus é o amor de Cristo. Eu acho que esse eu nem preciso falar tanto, porque se você está aqui e é um crente, esse amor alcançou você. E se o amor de Cristo te alcançou, o versículo 14 deve constranger você a servir Cristo. O versículo 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, ou nos impulsiona, ou nos motiva a fazer algo, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Temos 3 motivos para o nosso serviço a Cristo. Mas nos versículos 18 ao 21, nós queremos observar o outro motivo, o último motivo que o apóstolo Paulo elenca nesta carta, e este motivo está relacionado com a comissão de Cristo para as nossas vidas. Cristo nos comissionou para uma tarefa específica, e nós devemos estar cumprindo esta tarefa específica. Versículo 18 ao 21, nós queremos observar esta verdade nesta manhã. Cada cristão, ele é um embaixador, um representante de Cristo. E se é um embaixador ou representante de Cristo, ele tem uma missão a cumprir. Você não pode fugir da missão.
Uma vez que você é comissionado para algo, você não pode cumprir a missão. Você deve cumprir a missão. E se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que quando ele chega a 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate. Ele já estava bem perto de morrer. Completei a carreira e guardei a fé. Será que você vai ter esse privilégio? Ao final da sua missão aqui na terra, dizer estas palavras? Lembra-se que Deus salvou você não para você desfrutar prazeres terrenos, porque Deus poderia ter salvo você e simplesmente ter te levado para o céu, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se Deus salvou você e você está aqui nesta terra como cristão, como representante de Cristo, é certo que você tem uma missão e você deve cumprir esta missão. Então, dentro desse texto, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 21, nós queremos observar 5 rápidas verdades, mas que são cruciais e que enfatizam a reconciliação do mundo com Deus. O homem, ele precisa ser reconciliado com Deus. E se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, colocação, então pode só levantar a mão. Não fala todos de uma vez, né? Levanta a mão e terá a oportunidade para falar. Então, a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que existe uma necessidade de reconciliação. O apóstolo Paulo não fala diretamente desta necessidade neste texto específico, mas dentro de suas cartas e ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos Paulo mostrando a necessidade de reconciliação. E se você já leu Romanos, capítulo 1, 2 e 3, ele vai mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então, existe uma necessidade de reconciliação. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 3, nós observamos o início da necessidade de reconciliação. Gênesis, capítulo 2, Deus claramente mostra o que o homem pode fazer. Pode comer tudo, mas você só não pode comer desta árvore. E o homem, por sua livre escolha, se afasta de Deus, não por influência de algo, mas porque ele quis se afastar de Deus. Nós não podemos terceirizar a culpa do homem no início a Satanás. Foi o que Adão tentou fazer. A mulher disse: a serpente olhou para trás, e mais ninguém, a culpa foi dela mesmo. Mas a culpa é do homem com o seu pecado. O homem, ele escolheu se afastar de Deus. Nós observamos que não somente ele se afastou de Deus fisicamente, e vemos que Deus o expulsou do jardim, mas vemos também que o homem foi afastado de Deus, ou separado de Deus, espiritualmente. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem, estão separados, destituídos da glória de Deus. Todos estão em um estado de separação. O pecado do homem no início tornou o homem inimigo de Deus. O homem passou agora a duelar com Deus para ver quem vai vencer. Passou a estar em um estado de inimizade, de depravação. E ao longo da história nós observamos que as várias religiões do mundo ensinaram que o motivo ou aquilo que o homem deveria fazer em sua prática religiosa era pacificar os deuses, oferecendo os seus sacrifícios, como se fosse o Deus deles que tivesse pecado. E o Deus precisava ser reconciliado com o homem. O Deus precisava, de fato, pedir perdão ao homem. Nós vimos isso na Grécia Antiga, os vários sacrifícios, na região da Mesopotâmia, nas tribos indígenas. Mas quando nós olhamos o Antigo e Novo Testamento, nós observamos que a palavra de Deus diz que não foi Deus que errou. Quem errou foi o homem. E o homem é que necessita ser reconciliado com Deus. É o que nós temos neste texto. A verdade central deste texto é que o homem, ele precisa se reconciliar com Deus. E para o homem se reconciliar com Deus, ele precisa reconhecer que ele está perdido. E quem pode dizer ao homem que ele está perdido?
quem não está mais perdido. E quem não está mais perdido? Os que foram reconciliados, os crentes. Então nós já vemos a nossa responsabilidade de, como cristãos, mostrarmos aos homens que eles necessitam de ser reconciliados, persuadir aos homens, como Paulo fala no versículo 11, de que eles necessitam de reconciliação com Deus. Eles precisam reconhecer que são pecadores. Eles precisam reconhecer que estão em um estado de depravação, separados de Deus. A primeira verdade que nós estamos observando é que existe a necessidade de reconciliação. Nós somos as pessoas que são responsáveis para avisá-los que eles precisam ser reconciliados. A segunda verdade que queremos observar nesta manhã, e aqui vamos entrar agora no texto, se encontra no versículo 18. E se existe a necessidade de reconciliação, existe também aquele que fez a reconciliação, o autor da reconciliação. E no versículo 18 nós encontramos o autor da reconciliação. O verso 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Quem é o autor da reconciliação? Deus. Tudo provém de Deus. Ele que nos reconciliou por meio de Cristo. A reconciliação foi um processo iniciado por Deus. Eu acho que talvez o pastor já tenha tido essa dificuldade aqui, né? De questão de soberania de Deus, responsabilidade do homem. Mas se você observar esse texto, você vai ver claramente que tudo provém de Deus. Não foi o homem que escolheu um belo dia, estava andando e de repente ele tropeçou. Eu vou buscar Deus agora. Deus iniciou o processo de trazer o homem. Deus deu um meio para o homem ser salvo. E Deus salvou o homem por meio daquele meio. Nada foi do homem, porque o homem estava perdido. Ele não poderia contribuir com nada nesse processo de salvação. Por isso que nós dizemos que o homem estava morto, porque morto não tem nenhum sentido, não pode reagir a nada. Deus concedeu uma nova vida, e é o que Paulo fala no versículo 17, né? E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, tem uma nova vida. Então nós podemos ver que Deus, Ele é o autor da reconciliação. Quando Paulo fala que tudo provém de Deus, o que vocês acham que estava na mente de Paulo? O que ele estava pensando quando ele disse tudo provém de Deus? Não vai me dizer que é tudo. Eu quero saber o que significa o tudo. O que é este tudo que Paulo está falando? Alguém tem alguma sugestão? Tirando o pastor. Ele acertou na música, né? Olhou meu esboço, foi? A vida, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, tem uma nova vida. E esta nova vida está dentro de tudo que provém de Deus. Tudo nesta nova vida provém de Deus. É Deus que concede ao homem a nova natureza por meio de Cristo. E dentro desse versículo, Paulo detalha um pouco como foi esse processo de reconciliação. Não partiu de nós, mas nós vemos claramente que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Deus trouxe-nos para perto. Deus pegou o homem que era inimigo e colocou em estado de amizade. E se você ver Romanos capítulo 5, logo no início do capítulo 5, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. E paz é a ausência de inimizade. Éramos inimigos, mas após justificados, temos paz com Deus. É interessante que o processo de reconciliação não existe vários meios, mas o versículo também diz
que só existe um meio de reconciliação. Reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por isso que nós enfatizamos que quando estamos fazendo missões, o que deve ser o centro da mensagem é Cristo. Cristo deve ser o centro, porque as pessoas devem estar presas a Cristo. As pessoas não devem estar presas à igreja ou aos crentes da igreja, porque se os crentes subirem, essa pessoa fica. Se os crentes morrerem, esta pessoa morre e vai para o inferno. Ela deve estar presa a Cristo, porque Cristo é o meio escolhido por Deus para salvar o homem. Nós vemos isso claramente neste versículo. E a cruz de Cristo foi o que Deus pagou para reconciliar o homem consigo. Você daria o seu filho para reconciliar o inimigo? Deus deu o seu filho para reconciliar o inimigo. Vamos abrir 1 Pedro 1,18 e o irmão tem uma pergunta. Sabemos que se Jesus vai se apresentar ao pastor, ele que nos reconciliou entre Cristo, conseguindo da morte dele, sua morte, só depois, sabendo que ele salvou uma pessoa, não sua morte. Quando nós devemos pensar no sacrifício de Cristo de duas formas. Primeiro, ele é um sacrifício eterno, e como nós vemos em Apocalipse capítulo 5, foi um sacrifício que aconteceu antes da fundação do mundo. Então, no plano eterno de Deus, Cristo morreu antes da fundação do mundo, porque ele já havia colocado em seu propósito eterno que por meio da morte de Cristo o homem seria salvo. Mas quando Deus criou todas as coisas e criou o tempo, então foi necessário que este sacrifício já realizado antes da fundação do mundo fosse localizado dentro do tempo. E aí nós vemos que Gálatas, e Paulo fala em Gálatas, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e nós vemos claramente que dentro do tempo, Cristo morreu. Então nós não podemos dizer, pensar que o sacrifício de Cristo só é válido para as pessoas que se converteram após Cristo, mas os salvos do Antigo Testamento, os crentes não cristãos, os crentes do Antigo Testamento, eles viviam com a expectativa de que o sacrifício perfeito viria. Eles sabiam que aquele sacrifício de bode ou de carneiro não salvava ou não purificava os pecados. E é o que Hebreus fala, né? O sacrifício de bodes, de tudo isso, não pode perdoar os pecados. Mas eles confiavam que, semelhante a esse sacrifício, Deus enviaria o sacrifício perfeito. Deus iria prover o sacrifício perfeito. E por causa da fé no sacrifício que viria, eles eram salvos. E nós vemos que Abraão foi salvo desta forma, por meio da fé naquilo que viria. Em Filipenses nós encontramos, Hebreus também, que ele tinha a visão nas coisas que estavam para vir. Ele não estava baseando a sua fé naquilo que ele tinha como o aqui e o agora, mas Abraão pensava na cidade que estava para vir, sendo a Nova Jerusalém mais à frente. Então nós podemos ver que o sacrifício de Cristo é atemporal e temporal. Tem estes dois aspectos, na eternidade e no tempo do homem também ele morreu para demonstrar a totalidade do seu sacrifício. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, nós encontramos o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós podemos ver que o sacrifício de Cristo foi algo que custou para Deus. Nós recebemos a salvação de graça, não é? Você não precisa fazer nada para ser salvo. Agora, para Deus, este sacrifício teve um valor infinito.
custou infinitamente, porque ele enviou o seu Filho eterno para morrer em favor do homem. Então, foi algo que custou para Deus, ele pagou para si mesmo. Algumas pessoas querem dizer que Deus pagou a Satanás, mas Deus não pagou Satanás coisa nenhuma. Deus teve que enviar Cristo para que o sangue de Cristo aplacasse a própria ira de Deus, porque Ele é justo. Ele não é só amor. Ah, Deus é amor, vai salvar todos. Não, Deus é santo, cantamos aqui. Ele não pode fazer nada que vá de encontro ao seu próprio caráter. Então ele não poderia salvar o homem se não existisse um sacrifício perfeito para o homem. Então podemos ver que para Deus o sacrifício de Cristo foi algo que custou, mas este sacrifício foi algo perfeito. Ele só precisou morrer uma vez. E graças a Deus nós temos o entendimento pela palavra de Deus e não precisamos a todo domingo realizarmos uma missa e sacrificarmos Cristo, né? Nós já sabemos que ele morreu uma única vez, mas para os católicos eles precisam a todo domingo lembrar e sacrificar Cristo no altar. Tem a hóstia lá e todo aquele simbolismo demonstra que Cristo está morrendo novamente para salvar o homem, mas ele morreu uma única vez. Agora, sabe o que é mais importante? É que o autor da reconciliação, ele poderia ter designado anjos para falar, anunciar a reconciliação para o homem. E em Hebreus nós encontramos mais uma vez que o autor de Hebreus diz que os anjos, eles anelam fazer isso, eles desejam fazer isso. E eu acho que eles faziam bem mais em grau de perfeição do que nós, que eles iam executar da forma como Deus está dizendo. Mas nós vemos que Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, nos deu o ministério da reconciliação. Não foi ao pastor somente, foi a cada cristão que foi reconciliado por esse Deus. Cada cristão que foi reconciliado por Deus, ele deve contribuir para este ministério, para que as pessoas possam saber que devem ser reconciliadas com Deus. Nós vimos que existe a necessidade, nós vimos que existe o autor, e nós vemos agora que existe o agente, aquele que foi o mediador. E a resposta já está clara, né? Caetano já está aqui com ela estampada na língua. Jesus é o agente da reconciliação. Nós observamos no versículo 18 e 19, Paulo dizendo que foi por meio de Cristo, e no versículo 19 ele diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não há nada que nós podemos fazer para nos tornarmos mais aceitáveis diante de Deus. Eu não sei, não conheci você antes de você ser um crente, mas talvez você fosse uma pessoa boa, né? Fosse religioso, não sei se era católico, tinha outra religião aí, mas você fazia coisas boas. Você procurava fazer o bem, dava esmolas, mas nada disso o tornava mais aceitável diante de Deus. Não fazia você ficar mais agradável a Deus. Ainda assim éramos pecadores, separados, inimigos. Não poderíamos nos aproximar de Deus, mas Deus enviou o seu Filho, e este é o ponto que nos liga a Deus. Não existe outro mediador, Paulo fala em 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Por isso que nós falamos de quem quando pregamos? De Cristo. Nós não dizemos, se você vir para a igreja, você vai ter muito dinheiro, vai ter uma vida boa, porque tudo isso é mentira. A Bíblia não diz isso. Nem diz que vai ter dinheiro, nem diz que vai ter uma vida boa, porque se recebemos a graça de ser salvo por Ele, também recebemos a graça de sofrer por Ele. Cristo é o mediador, é aquele que nos reconcilia com Deus por meio da sua morte. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 20, e queremos ver esse texto que nos
ajuda a entender um pouco sobre este aspecto de Jesus nos reconciliando com Deus por meio da sua morte. Colossenses, capítulo 1, versículo 20, nós encontramos o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que pode salvar, o sangue de Cristo é que pode reconciliar o homem com Deus. E eu acho interessante que muitas vezes as pessoas, geralmente acontece na época da Páscoa, as pessoas assistem aquele filme A Paixão de Cristo, e dentro daquele filme, além de ter muito o incentivo de lucrar, existe também o outro lado, que é o incentivo das pessoas se emocionarem. Nós vemos que gera toda uma emoção em crentes, descrentes, em todas as pessoas. Até quem não acredita em Cristo e assiste aquele filme sente pena de Cristo. Só que o interessante é que aquele sacrifício da cruz, aquela morte ali, não deveria gerar pena no crente. Sabe por quê? Porque quem era para estar lá era você e eu. Não é para ter pena. Talvez alegria, porque eu não passei por aquilo, e ao mesmo tempo arrependimento daquilo que eu tenho feito e que levou Cristo para a cruz. Mas não pena. Então, se você assistir na próxima Páscoa a Paixão de Cristo, não tenha pena de Cristo. Agradeça a Deus, porque Deus enviou ele. Porque mesmo se eu e você fôssemos para a cruz, sabe o que acontecia? Nada. Íamos morrer pelos meus pecados, que a morte é a pena digna para o pecado, e ainda assim íamos estar condenados. Então, lembre-se, Cristo foi o agente de Deus. Para alguns homens, às vezes a religião é o meio que liga o homem a Deus. E no latim a palavra religião tem este sentido: religare, ligar o homem de volta a Deus. Mas a religião não liga o homem a Deus. Muitas vezes os crentes pensam isso. Crentes, e aí nós até podemos duvidar se são crentes verdadeiros, acham que o simples fato de estar na igreja, de ser pontual, de ser dizimista, de fazer isso, fazer aquilo, de estar dentro de um legalismo, o liga a Deus de volta. Não liga. Lembra-se dos fariseus? E olha que os fariseus eram bem cumpridores da lei. Cuspia aqui e a jornada tinha que ser em uma distância que ele fosse e voltasse e ele tivesse molhado o chão. Se fizesse isso era pecado, porque tinha trabalhado demais. E eu acho que a nossa justiça não excedia a justiça dos fariseus, mas a justiça de Cristo excede a justiça dos fariseus, vai bem além da justiça dos fariseus. Então nós não podemos ter outro meio de reconciliação. Crente, se você pensa que o simples fato de você estar presente em todos os cultos da igreja é a motivação de sua reconciliação com Deus, você está enganado. Você deve lembrar que o motivo da sua reconciliação com Deus é Cristo. E esse Cristo que morreu também deu a você um ministério muito especial, o ministério da reconciliação. Você precisa entender que você deve colocar missões como importante em sua vida, jovem também, porque, em primeiro lugar, está em jogo a glória de Deus. Segundo lugar, porque você tem essa missão de fazer missões, de falar a palavra de Deus. Agora, muitas vezes as pessoas acham que missões é somente ir. E esquecem que em Marcos 16:15, a ordem não é ir, é fazer.
igreja ou na escola. Faça discípulos. E você só faz discípulo quando você pega a palavra do mestre. Não faz discípulo de outra forma. Então devemos lembrar que temos esta responsabilidade. Nós temos que Deus proveu em Cristo a reconciliação para as nossas vidas. A quarta verdade que queremos ver nesta manhã é a base da reconciliação. Aquilo que fundamenta a reconciliação. E se você observar o versículo 19, você vai ver claramente, porque isso vai saltar do texto para você, que Paulo diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E aqui nós vamos entrar em teologia, em cristologia, o estudo de Cristo. A base da reconciliação do homem é a imputação de pecado. Sabe o que é imputação? Já pensou, quando você leu esse texto, não imputando aos homens as suas transgressões? Já pensou qual a preciosidade e a infinitude deste termo? Vamos pensar em uma ilustração. Imagine que você tem Barrabás aqui, e aqui você tem Cristo. Quem deveria ser solto? O criminoso ou o que não cometeu nada? Não cometeu nada, né? Mas este que não cometeu nada foi escolhido pelo povo para morrer. E este que não cometeu nada não merecia a morte. Mas ele passou a ser merecedor da morte, porque o pecado, tanto deste aqui, Barrabás, quanto de todos, foi colocado sobre ele. Ele se tornou um pecado em meu lugar, e por isso ele foi o merecedor da morte. Mas ele não pecou, ele assumiu o meu pecado. Já viu alguém errar e outra pessoa assumir a culpa? Em nossa lei, isso é crime, né? Você não pode assumir a culpa de outra pessoa. Mas para a lei de Deus, era a única forma que o homem poderia ser salvo. É se o Filho de Deus assumisse a culpa do homem, recebesse o pecado do homem. Então, imputação está relacionado a uma expressão financeira. Você já foi ao banco, e quando colocou o seu cartão lá e abriu o extrato da sua conta, você tem recebido R$1 milhão de alguém que você não conhecia? Alguém já fez isso ou já aconteceu com você isso? Se tiver acontecido, você pode me doar a metade. Mas não acontece isso. Às vezes, para o seminarista, acontece às vezes uma oferta, né? Chega uma oferta e ele não sabe de quem é. Mas, quando Cristo morreu por nossos pecados, nós recebemos de Cristo a justiça dele. E a justiça de Cristo diz que não existe pecado. E nós demos para Cristo a nossa justiça, os nossos pecados. Então, aquele que não merecia morrer, o justo, Deus colocou sobre o seu corpo os nossos pecados. E nós, que merecíamos morrer, Deus colocou no justo a sua justiça sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que creem. Então significa dizer que quando nós pecamos hoje, apesar de por causa do nosso pecado sermos merecedores da morte, quando Satanás chega diante de Deus para nos acusar, olha, está vendo? Pecou, merece morrer. Cristo está do outro lado, mas eu paguei, e ele não precisa mais morrer. Você imagina como isso é precioso para mim e a sua vida? Nós não precisamos mais morrer por causa do nosso pecado, porque Cristo morreu uma vez por todas pelo nosso pecado. O versículo 21 expande mais um pouco esta verdade que temos aqui neste versículo,
a base da reconciliação. O versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus, fôssemos feitos justiça de Deus. Quem foi que não conheceu o pecado? Quem acha que é Jesus, levanta a mão. Eu quero saber se todos estão acordados, né? Acompanhando a mensagem. Bom, pode baixar. Mas quando Paulo está falando aqui, ele não está falando diretamente de Jesus, mas ele está falando de Deus, o Pai. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, ele, Deus, o Pai, fez Jesus pecado por nós. Porque você deve lembrar, dentro desse contexto, que Deus é o autor da reconciliação. Então Deus, que não conheceu o pecado, fez Jesus Cristo pecado por nós, para que em Jesus Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quem não merecia morrer, morreu. E quem merecia morrer, não morreu. Aquele que era merecedor de morrer por causa do seu pecado, recebeu de Deus não a punição do seu pecado, mas por meio de Cristo recebeu a justiça de Cristo, a justificação, e é o que Paulo mais fala em Romanos. Vocês são justificados por meio da fé em Cristo. A base de vocês receberem muitas bênçãos é a justificação da fé em Cristo. Então nós somos justificados. Deus não imputa o pecado em nossas contas. Deus não coloca a culpa do pecado em nossas contas. Ele coloca em nossas contas a justiça de Cristo. E o nosso pecado Ele coloca sobre a conta de Cristo. Sabe um bom exemplo desta verdade nas Escrituras? É a carta de Paulo a Filemon. Em Filemon nós temos algo bem parecido com o que Cristo fez. Temos a situação de um senhor e um escravo. O escravo provavelmente roubou ao seu senhor. Não sei o que foi, mas Onésimo estava procurando Filemon. Filemon estava procurando Onésimo para acertar as contas, porque Onésimo tinha feito algo que ele deveria devolver. Mas parece que em uma das viagens missionárias de Paulo, até na cadeia, Paulo conheceu Onésimo. E Onésimo se converteu. E talvez Onésimo tenha dito: eu estive lá com Filemon, eu roubei ele, não deveria ter feito isso, mas eu não posso voltar para lá, porque senão ele vai me matar. E aí Paulo escreve a Filemon, e em Filemon, verso 17, abra sua Bíblia até lá. Filemon, verso 17. Filemon, verso 17. Paulo diz assim a Filemon: se portanto me consideras companheiro, recebe Onésimo como se fosse a mim mesmo. Versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha mão. Será que Paulo era rico o suficiente para pagar a conta de Onésimo? Eu acho que o texto não está querendo dizer isso. Parece que o texto nos diz que Filemon deveria receber Onésimo como se ele estivesse recebendo a Paulo, e ele não deveria cobrar nada de Onésimo, porque Filemon devia a própria vida a Paulo. Porque Paulo foi o responsável pela conversão de Filemon. Paulo foi aquele que evangelizou Filemon. E se Filemon nunca tivesse ouvido da palavra de Deus, ele ainda estaria perdido. Então, Filemon, lembre-se que se Onésimo deve a você alguma conta ou alguma coisa, coloque em minha conta. E você sabe que a sua dívida para comigo é muito grande. Porque eu falei a você de Cristo. Você tem salvação hoje porque eu fui o responsável por falar de Cristo a você. Então coloque em minha conta, não cobre nada dele.
Quando eu chegar aí, se talvez ainda tiver algum débito, eu pago. Mas não cobre nada dele. Onésimo, que era o merecedor do castigo, não recebeu o castigo, mas este castigo ou dívida foi colocada na conta de Paulo. Assim Cristo fez por nós. Nós éramos merecedores, mas mediante a imputação de pecado, recebemos a justiça de Cristo. E Cristo recebeu a culpa pelo nosso pecado. Agora vamos voltar o nosso olhar novamente para o texto de 2 Coríntios e falar agora dos crentes. Nós já falamos que existe uma necessidade de reconciliação, que existe o autor, que existe o agente, que existe o meio, que é a imputação de pecados, e agora queremos falar sobre os comissionados para a reconciliação. Versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exaltasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu não sei se você já teve contato com algum embaixador, mas você deve saber que o embaixador, ele é o porta-voz de um país. Ele representa o país em uma terra estranha. Será que isso faz algum sentido com o crente? Nós somos estrangeiros nessa terra, né? Então nós somos representantes de Cristo nessa terra. Mas dentro do contexto em que Paulo utilizou esta palavra, no Império Romano existiam dois tipos de províncias, de regiões governadas pelo Império. Existiam aquelas províncias que dominavam a paz. O Império Romano não precisava se preocupar, que aquela região não iria ter conflito, eles não iriam querer se rebelar. Poderia só deixar poucos soldados lá. Mas existiam outras províncias, chamadas de províncias imperiais, que eram províncias que, se tivesse assim de oportunidade, eles se rebelavam contra o Império. E isso poderia causar uma grande guerra. Então, para estas províncias, o Império mandava o embaixador, o representante de César, para que ele fosse responsável para administrar, e se houvesse qualquer início de revolta, ele estivesse lá para rapidamente acabar com esta revolta e rebeldia do povo. Nós não estamos classificados como embaixadores de Roma, mas nós somos embaixadores de Cristo. Nós não estamos para reprimir o povo em caso de revolta, mas nós estamos com uma palavra que causa a reconciliação do homem, tirando o homem do estado de rebeldia e colocando o homem no estado de justificado. Paulo diz várias vezes nesse texto, versículo 18, e nos deu o ministério da reconciliação, versículo 19, e nos confiou a palavra da reconciliação, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Precisa mais de algo claro para isso? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós devemos estar com a bandeira de Cristo. E vocês lembram ontem que eu falei um pouco sobre a situação do nosso país? Pessoas que se envolvem tanto com política e parece que nem são embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. De fato, se descaracterizam e passam a ser representantes de um partido ou de uma pessoa. Olha, irmãos, nós somos representantes de Cristo. Agora, claro, se você não quiser ser representante de Cristo, é só você dizer a Ele: Senhor, eu acho que eu nunca fui salvo, eu não sou seu representante. E Ele vai dizer a você que você precisa ser reconciliado. Nós devemos lembrar que nós temos uma mensagem a dizer. E os mensageiros do Império Romano, eles tinham a responsabilidade, recebeu a mensagem aqui, de chegar ao destinatário final com esta mensagem. Se ele não levasse a mensagem, ele era digno de morte, porque ele não foi fiel ao mensageiro. Nós devemos ser fiéis ao mensageiro, àquele que nos deu a mensagem. Deus nos deu a mensagem, o ministério, a palavra da reconciliação. E nós precisamos de fidelidade a Ele. Nós não somente recebemos a mensagem, mas o embaixador também, ele é responsável por falar a mensagem.
Deus nos deu a mensagem e nós devemos falar como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você já pensou que Deus fala por meio de você? Pense no ministério dos profetas. Eu acho que todo crente queria ser um profeta, né? Ouvir a voz de Deus, falar a palavra de Deus. Mas parece que nós temos a voz de Deus aqui. Parece que nós temos aqui dizendo que como se Deus exortasse por nosso intermédio. Parece que Deus fala por nossas vidas, por aquilo que nós falamos, e se nós não falamos a palavra de Cristo, parece que nós não estamos cumprindo com nossa responsabilidade. Eu não estou dizendo que o crente deve andar 24 horas no dia, olha, reconcilie-se com Deus, Jesus salva, reconcilie-se. Não, porque você tem outras responsabilidades, mas a sua vida deve refletir que você é uma pessoa que não representa ninguém mais do que Cristo. Você deve se vestir como Cristo, você deve falar como Cristo, você deve se comportar como Cristo, as suas músicas devem ser como as de Cristo, você deve viver como Cristo viveu, você deve ser obediente ao pastor como Cristo foi obediente ao Pai. Tantas coisas. Se a cada ponto da sua vida você perguntar o que é que Cristo faria, talvez nós deixássemos de fazer tantas coisas que nós julgamos ser corretas. Nós somos representantes dele, e o representante é conhecido pela fidelidade ao seu Senhor. O representante, ele é conhecido por ser uma pessoa que é fiel ao seu Senhor. É certo que o embaixador de Cristo, o representante de Cristo, cada cristão, não terá uma jornada fácil nessa vida, porque o próprio Cristo não teve. É certo que nós vamos passar por muitas perseguições, e eu acho que o nosso país está caminhando para isso. Nós temos visto aí várias leis sendo aprovadas relacionadas ao homossexualismo, e isso vai nos reprimir de alguma forma. Isso vai chegar até um certo ponto onde as igrejas vão ser obrigadas a fazer um casamento desta forma. E aí? Mas nós representamos Cristo. E se tivermos que sofrer por Cristo por causa disso, nós devemos sofrer. Nós devemos entender que o representante de Cristo está pronto até para dar a sua própria vida. E Paulo falou, né? Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira. Irmãos, quando eu falo esse texto, eu fico arrepiado. Porque eu não julgo a minha vida preciosa nem um pouquinho assim. O importante para a minha vida é completar a carreira que Cristo me deixou. O ministério que Cristo me deu, eu devo completar fielmente até o final. E este deve ser o pensamento de cada cristão. Certamente, se nós tivermos este pensamento, este tema que está proposto aqui atrás será importante em nossas vidas. Teremos a responsabilidade de falar mais do Cristo para outras pessoas. Nós somos representantes dele. Se os pecadores nos rejeitam, não querem ouvir, isso acontece quando estamos evangelizando, né? Pessoas recebem um folheto, amassam para o chão, é crente, não quero ouvir, mas eles rejeitam a nós, os embaixadores. Eles estão rejeitando de fato a Cristo. Não é nós, mas é ao Senhor. Então pense nisso. Nós temos um grande privilégio de servir a Deus, de ser representantes dele. Gostaria de concluir com uma ilustração que diz respeito ao seguinte. Existiam dois fazendeiros que eram irmãos e suas fazendas eram vizinhas, separadas unicamente por um pequeno riacho. E um certo dia aconteceu um grande problema entre eles. Por causa de uma pequena discussão, eles passaram a, de fato, serem inimigos, rivais. Eles não queriam mais se ver. Trocaram palavras ríspidas um com o outro e nada iria mudar essa situação. Num certo dia chegou o velho senhor à casa do fazendeiro, do irmão mais velho, e bateu a porta dele atrás de um preto. E ele perguntou: o que é que você faz? Eu sou marceneiro.
Ele só estou precisando realmente de uma pessoa que construa uma cerca, porque eu quero de fato me separar do meu irmão. Ele me trouxe muitos problemas. E o Senhor olhou para ele, ok, eu entendi bem a mensagem. Então este fazendeiro foi até a cidade comprar algumas coisas, e ao final do dia, quando retornou, ele observou que o Senhor não tinha feito nada do que ele disse. Ao invés de fazer uma cerca, ele fez uma ponte. Ô velho, você está louco? O que foi que eu disse para você fazer? Uma cerca. E o Senhor simplesmente baixou a cabeça e, quando este fazendeiro olhou para trás, ele viu o seu irmão na cidade. E o seu irmão mais novo olhou para ele e disse: eu não pensava que você era um irmão tão bom. Mesmo eu tendo dito tantas coisas erradas, você mostrou amor. Você fez uma ponte. Eu acho que eu não mereço ser seu irmão. E eles se abraçaram e, por meio dessa ponte, eles puderam ser reconciliados um com o outro. Irmãos, parece que nós somos o velhinho da história. Nós temos a responsabilidade de fazer uma ponte entre os homens e Cristo. Nós temos a responsabilidade de levar a palavra de Cristo para as outras pessoas. Isso deve ser importante em nossas vidas. Nós temos vários alvos, mas o alvo das nossas vidas deve ser glorificar a Deus por meio da pregação da palavra de Deus. Se você ainda não pensou nestas coisas, lembre-se, você é um representante de Cristo. E se você é um representante de Cristo, você tem uma missão a cumprir. E a minha oração é que cada um de nós possamos terminar a nossa missão aqui na terra dizendo: combati o bom combate, completei a carreira. Vamos lá. Senhor, nós louvamos a Ti, porque não somos merecedores desta tão grande obra de reconciliação. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor enviou Cristo para morrer em nosso lugar. E não somente isso, mas também nos concedeu o privilégio de podermos falar de Cristo para outras pessoas. Senhor Deus, que o nosso coração possa arder por este propósito, para que pessoas glorificando ao Senhor por meio de Cristo. Pai, que pessoas possam se converter ao Senhor Jesus Cristo por meio da nossa vida, por meio daquilo que nós falamos, por meio dos nossos relacionamentos. Senhor Deus, que de fato possamos ser representantes fiéis de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, Pai, em nome